Vamos ao nosso vídeo 3, minha gente. Vamos continuar fazendo uma questão de parônimas e homônimas e logo em seguida vamos adentrar um novo conteúdo importante para a competência 1, que é a concordância. Então, se você vai ensinar quantas regras de concordância, nós vamos falar um pouquinho do uso do se. Como é que esse se interfere na nossa concordância? Vamos falar também de alguns verbos impessoais. Nós não vamos ter uma aula de concordância completa, mas nós vamos falar de aspectos importantíssimos da concordância que geralmente não são observados e isso promove erro na sua redação. Vamos à questão 4 de parônimas e homônimas primeiramente. Vamos lá. Preencha as lacunas com onde, aonde, A com H, A sem H, tudo isso já foi visto e exercitado. Mal com L, mal com U, ainda não exercitamos. Maus, mas, mais, vem e vem. Essas palavras da linha de baixo ainda não estiveram em questões, vão estar agora. Vamos lá. Existem zoológicos em que animais são expostos para enriquecer quem os explora. Esse A com H já está escrito, eu não estou pedindo para vocês preencherem lacuna com ele, mas eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar que ele significa existem. E mesmo ele significando existem, palavra no plural, né, um verbo flexionado no plural, eu deixo o haver no singular. Por quê? Porque o verbo haver no singular é usado em casos em que é sinônimo de existe, existem, ocorre ou ocorrem. Essa regrinha nós vamos ver daqui a pouco, quando tratarmos dos aspectos de concordância. Já adianto a vocês para que vão se acostumando. Esse A significa existem. Rita-se, e se fosse um passado? Por exemplo, se fosse existiam, se eu quisesse dar a ideia de existiam, você usaria como? Havia. Se fosse o passado, existiam, eu usaria havia. Existiam zoológicos, havia no singular zoológico. Então, se fosse existiram zoológicos, eu usaria houve zoológicos. Eu não diria haviam nem houveram. Esse desvio é visto todos os dias. Então, o A com H corresponde a existem, aproveitando aqui a ocasião. O havia corresponde a existiam ou ocorriam. Gravem logo. E o houve, singular, corresponde a existiram ou a ocorreram. Este verbo não é pluralizado, o verbo haver, quando significa existir ou ocorrer, em nenhum de seus tempos. Existirão, observem o futuro no plural, existirão problemas. Haverá problemas, não é haverão problemas. Bem, gente, aqui você já tem uma noção. Daqui a pouquinho voltaremos a falar desse aspecto. Vamos aqui ao preenchimento das nossas lacunas com muito carinho. Quando eu falo em carinho, eu falo em atenção, porque ou você presta atenção ou você vai perder ponto gratuitamente, né? Há zoológicos no sentido de existem zoológicos em que animais são expostos para enriquecer quem os explora e normalmente os compra de contrabandistas. Esse, vamos procurar uma palavrinha aqui de cima, é a primeira lacuna que nós vamos preencher. Que palavrinha eu poderia trazer? Pensa bem, turma, o esse é um pronome. Eu poderia colocar um substantivo depois? Poderia, Rita-se. O que vocês usariam nesse exercício? Esse mal vem sendo combatido. Afinal, explorar animais para enriquecimento não é interessante, não é uma boa ação. Esse mal, contrário de esse bem, vou levar para aquela lacuna, o mal com L. Esse mal já vem sendo combatido. Turminha,
vem com acento circunflexo? Não. Porque esse mal é singular. Se o meu sujeito é singular, esse verbo não tem circunflexo. Agora, se eu dissesse esses males no plural, eu diria já vem com circunflexo. Já vem sendo combatidos no plural. Esse mal já vem sendo combatido faz alguns anos. Faz alguns anos que esse mal vem sendo combatido. É o verbo haver trazendo a ideia de tempo passado, significando faz. A igual a faz. Muito bem. Vem sendo combatido, mas não de modo firme, efetivo, suficiente. Aqui eu tenho oposição, né? Então eu vou trazer a palavra mas, que é sinônima de porém, inclusive com a sua vírgulazinha antes, que é de praxe, mas sinônimo de porém, de no entanto, de entretanto, de contudo, de todavia, mas de modo suave, sem o necessário rigor. Então, nós temos aqui o nosso primeiro parágrafo preenchido. Já usamos que palavras? Vamos lá. Usamos mal com L, usamos também o vem no singular, usamos também o a com H e usamos ainda o mas. Pronto. Bem, turma, vamos ver aqui o nosso parágrafo 2. É importante frisar, lacuna, estamos chegando. Bora, se eu chego, eu saio antes de chegar. Eu saio de um lugar, chego a outro. Então, aqui eu já vejo uma ideia de deslocamento. Eu sei que, às vezes, nós usamos a palavra chegar conotativamente. Por exemplo, chegar a uma conclusão, chegar a uma decisão. No entanto, vai valer, nessa análise, a ideia inicial de chegar, deslocamento de um espaço para outro. Então, quem chega, sai de um lugar, chega a um outro, e assim eu vou usar a preposição a. E vou escrever aqui o aonde. Aonde, vamos grifar. A nossa questão não exige que você use uma palavra uma vez só. De qualquer modo, eu estou grifando aqui. É importante frisar aonde estamos chegando com tal permissividade e apontar onde o problema ocorre, onde o problema acontece. Isso aqui é o verbo dar-se, turma. Legítimo, pode utilizar, se dá. Isso significa ocorre, acontece. Então, aqui neste caso, o problema ocorre em algum lugar, não ocorre a algum lugar. Desse modo, eu não posso usar aonde, só posso usar o onde. Vamos aqui marcar o nosso onde. Em frente. Não nos omitindo diante do... E agora, turma? O que significa essa palavra? Significa incômodo, mal-estar. Eu senti um incômodo, um mal-estar. Esse é um substantivo composto. Realmente, há dois elementos em sua composição, mas o significado é de uma palavra só. Incômodo, substantivo composto. Qual seria o antônimo desse substantivo? Eu senti um mal-estar. O antônimo seria um bom-estar ou um bem-estar? Rita, sim, um bem-estar. Contrário de bem-estar, mal-estar. Então, o contrário de bem, mal com L. É a segunda vez que utilizamos a palavrinha mal. Então, mal-estar. Aproveito a ocasião para explicar a vocês porque esse hífen é obrigatório. Eu não posso juntar a palavra mal, a palavra estar sem o hífen, porque a pronúncia vai ser mudada para malestar. Então, eu preciso muito desse hífen. Por falar em hífen, observem que este hífen, que já faz parte da palavra, coincidentemente, está no fim de uma linha. Se isso ocorrer e a palavra precisar continuar na linha seguinte, você vai trazer um outro hífen. Aquele hífen é o da própria palavra, já veio com ela. E este hífen é o indicador de translineação. O que é a translineação? A translineação é o processo de partição de uma palavra no fim de uma linha, para continuar com essa palavra na seguinte. Então, eu terei dois hífens. Vamos em frente. Mal-estar, contrário de bem-estar, que se causa
eu causo algo a alguém, eu causo medo a alguém, eu causo bem-estar a alguém, eu causo mal-estar a alguém. Então, aqui eu terei a preposição a. Vamos marcar aqui este azinho, preposição. Não podemos mais admitir. Admitimos até hoje, não vamos admitir de agora em diante. Então, não podemos mais. Advérbio de tempo, gente. Mais admitir má gestão ambiental. Eu posso ter uma boa gestão e posso ter uma má gestão, uma gestão ruim. Contrário de boa, má. Uma má gestão ambiental, não podemos mais admitir um mau controle de algo, mal com U, no sentido de um controle ruim dos espaços florestais, um controle insatisfatório, oposto de bom controle. Mau controle de espaços florestais, nem os maus tratos, maus tratos. Significa agressões, desrespeitos, é um substantivo composto, tem hífen. Se por acaso estivesse lá no finalzinho, se estivesse, nem preciso usar esse por acaso, né, gente? Maus tratos, no finalzinho, haveria 2 hífens, só para lembrar vocês, um hífen da própria palavra e aqui antes do elemento tratos, eu teria um novo hífen. Bom, maus tratos de espécies que frequentemente vêm. Maus tratos vêm, gente, com circunflexo ou sem circunflexo? Rita, se como maus tratos é plural, temos o circunflexo. Exatamente, perfeitamente. Usamos. Uma das palavras foi usada 2 vezes. Num tipo de questão como essa, vocês não são obrigados a usar todas as palavras, porque a questão não exigiu isso. Está bem? Mas, coincidentemente, vocês usaram todas elas. Inclusive, repetiram aqui a palavra mal. Bom, gente, aqui nós terminamos a nossa parte de homônimos e parônimas. Vamos agora a um novo conteúdo que também é importantíssimo, que é a concordância. Não é que eu vá estudar concordância detalhadamente, mas eu preciso estudar concordância, pelo menos naquelas situações que costumam trazer dúvidas para vocês nos textos. Vamos ver alguns verbos impessoais, vamos ver também a concordância ao mesmo tempo que se usa o pronome si. Não é uma aula de concordância, é isso que eu quero dizer. É uma aula que se volta para situações que são comuns nos textos de vocês. Vamos então agora dar continuidade com essa concordância em prática. Primeiramente, trataremos dos verbos impessoais. O que significa isso? Os verbos impessoais são aqueles que não são acompanhados de sujeitos, eles não têm sujeitos. Esses sujeitos não são escritos nem são elípticos. Não existem sujeitos para eles. É por isso que eles não têm pessoas, sujeitos. Pessoas aqui num sentido gramatical. Esses verbos não têm plural, são invariáveis. Sempre, Rita, se? Não. Existe um verbo que mesmo impessoal pode ter plural, o verbo ser. Mas não falaremos dele, pelo menos por hora. Vamos lá. Primeira situação. O verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, já até falamos disso, é um verbo impessoal e é um verbo invariável. O que isso significa? Gente, significa que ele estará no singular. Qual deles? O existir? Não, o existir pode ter plural. O ocorrer pode ter plural. Quem não tem plural é o haver no sentido de existir ou ocorrer. Entendido? Muito bem. Os verbos haver e fazer na expressão de tempo. Já até fizemos questões, aliás, uma questão em que eu chamei atenção para isso, né? Eu mostrei o verbo haver no sentido de fazer e mostrei o verbo haver também numa outra questão já no sentido de existir ou ocorrer. Nesse caso, esses 2 verbos, haver e fazer, na expressão de tempo, também são impessoais e também se manterão no singular. E tem 3, os verbos de fenômenos da natureza sem sujeitos expressos.
sem sujeitos expressos. Eu vou agora trazer alguns exemplos para as 3 situações para que vocês compreendam bem direitinho. O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Vejam este exemplo. Houve relâmpagos. Ocorreram relâmpagos. No sentido de existir, há mosquitos nesta rua. Existem mosquitos nessa rua. Então, aqui tem o verbo haver, na primeira vez, no sentido de ocorrer, houve relâmpagos, ocorreram relâmpagos, e na segunda vez, no sentido de haver. Há mosquitos, né? No sentido de existir, desculpem, existem mosquitos. Então, gente, nesses casos, observem que o singular se mantém. Vamos ver alguns exemplos para a situação 2. Esses verbos haver e fazer, expressando tempo. Por exemplo, veio há 2 dias. Veio faz 2 dias. Posso usar o há e posso usar o faz. Não faz faz 2. Há 2. Entende? Não faz faz 2. Veio há 2. Veio faz 2. Terceira situação, turma, os verbos de fenômenos da natureza são impessoais. Por exemplo, choveu muito hoje. Chove muito lá. Não há sujeito para esta frase, a não ser que eu use esse verbo no sentido figurado e escreva o sujeito ou fale o sujeito. Por exemplo, choveram ofensas na reunião. Claro que o sentido aqui é de abundaram ofensas e não de chuva propriamente dita. Vamos ao próximo slide. Vamos lá. Pessoal, vamos resolver esta questão 1 e depois, no próximo vídeo, resolveremos outras. Essa aqui é relativa ao que acabamos de comentar, sobre o uso dos verbos impessoais. Vamos ao item A. Já houve 2 guerras neste século. Eu tenho o verbo haver sendo usado no sentido de ocorrer. Já ocorreram 2 guerras. Se eu fosse usar o verbo ocorrer, eu teria um plural, não é, pessoal? Então, aqui, o verbo haver no singular, em substituição a ocorrer, o perfeito. Agora, vamos em frente. Haverão outras, e aqui não, né, turma? Teria que ser ocorrerão outras, mas o verbo haver no sentido de ocorrer não poderá ser flexionado no plural. Então, precisaríamos ter haverá outras. Portanto, quando me pedem para avaliar as frases e, se necessário, corrigi-las, eu tenho que fazer aquela correção, tá? Então, ficará, já houve 2 guerras neste século, haverá outras, perfeito, mas no segundo caso, uma grave falha. Vamos à segunda. Poderá haver muitas críticas a esse trabalho. Aqui eu tenho o verbo haver numa locução verbal, gente. Ele é o verbo principal acompanhado de um auxiliar, que é o verbo poder. Neste caso, se o verbo haver estivesse sendo usado no sentido de existir, de ocorrer, ele é impessoal e o outro que está com ele também. Termina sendo influenciado. Então, eu diria, poderão ocorrer muitas críticas. Se eu tivesse o verbo ocorrer ou existir, vamos colocar o existir desta vez, mas o ocorrer também caberia. Poderão existir muitas críticas? Poderão ocorrer muitas críticas. Com o verbo haver no sentido de existir ou de ocorrer, no entanto, eu só posso ter o singular. Então, essa frase está perfeita, eu não tenho o que alterar. No item C, eu tenho o verbo chover, mas no sentido figurado. O sujeito desse verbo é a palavra promessas. Promessas chovem. E essa frase é perfeita, nada a alterar. Finalizando a questão e o vídeo, diremos como chove durante nossa campanha. Esse chove é o verbo impessoal que traz um fenômeno da natureza. Também nada devo alterar. É isso, turma. Até o próximo vídeo. Até já já.